Vamos lá, meu nome é Rodrigo D'Amico. Eu hoje sou engenheiro da aeronáutica. Antes de entrar na aeronáutica, eu era engenheiro da Marinha. Eu fui oficial temporário lá, fiquei 2 anos na Marinha. Como oficial temporário, eu continuei estudando, não parei de estudar. E fui aprovado no concurso de aeronáutica. Como já falou, eu já fui aprovado nesse concurso 4 vezes. Não foi a primeira vez que eu fui aprovado. Das 4 vezes, a primeira eu fiquei fora por questões de idade. Eu e a candidata, a gente teve a mesma nota final, mas como ela era mais velha, esse foi o critério de desempate, ela passou e eu não. A segunda vez eu fui aprovado, mas não fui dentro do número de vagas. Terceira vez eu fiquei em primeiro colocado no concurso, empatado com outros 2 candidatos. Os 2 eram mais velhos do que eu, também por idade eles entraram, eu fiquei de fora. Até que na 4ª vez que eu prestei o concurso, na 4ª aprovação, aí eu fui o primeiro candidato isolado e consegui entrar finalmente na aeronáutica. E Show. hoje eu tô lá como engenheiro mecânico. Cara, vamos começar do começo. Agora eu quero saber o seguinte. Você fez engenharia. Uhum. Qual é a sua especialidade? Eu sou engenheiro mecânico. A melhor engenharia. Saiu da faculdade, como é que foi? Você já buscava fazer concurso? Já estava? O que pensava? Assim, pô, me formei, eu estava me informando. Qual era seu... Quando eu estava no 8º ou 9º período da faculdade, eu já tinha meio que decidido que eu ia ser concurseiro. Então, não necessariamente eu ia para algum concurso de engenharia. Talvez eu fosse fazer concurso para auditor fiscal, para alguma coisa assim meio PRF, coisas não específicas. Mas eu sabia que eu seria concurseiro. Então, lá no 8º, 9º período, eu já comecei a buscar aula de português, que sempre foi a matéria que eu era péssimo. Português e redação, nunca fui bem escrever, nunca soube escrever. Então, no final da faculdade, comecei a parte de português, que era geral para qualquer concurso, né? Já começou a estudar para um concurso? Para um concurso. Cara, é legal isso. Muita gente pergunta sobre, a gente pode abordar até um tema sobre isso que eu achei interessante. Aí eu comecei com coisas amplas que abordariam qualquer concurso que eu quisesse fazer, português, redação. Estudei um pouco do direito administrativo, direito constitucional, que talvez se eu fosse para alguma carreira que não fosse engenharia, também estaria ali. E aí, quando eu estava no final da faculdade, eu percebi que o concurso mais fácil de passar seria o concurso de engenharia, porque a parte específica do concurso, mal ou bem, estava fresca na minha cabeça. Eu acabei de me formar, as matérias estavam ali. Então, do mundo do concurso, eu direcionei para os concursos de engenharia. E quando a gente fala concurso de engenharia, a gente, de cara, o que mais aparece são as Forças Armadas. Teve o concurso da Petrobras, mas eu era recém ali concurseiro, não tinha manha de prova, não tinha nada, então passei longe disso. E eu foquei, pô, eu tenho Marinha, tenho Aeronáutica, os do Exército, eu nunca vi um concurso de engenheiro mecânico tão forte para o Exército assim, eu vinha mais para a Marinha e da Aeronáutica. E como eu sou do Rio, Marinha mais presente no Rio, eu falei, vamos para a Marinha, né? Aí eu comecei a estudar para o CP100. Comecei a estudar, a CP100 são 2 provas, 2 etapas, é uma prova muito mais difícil do que a prova da aeronáutica. E sempre esbarrava em questão de prova de título, porque eu era recém-formado, não tinha título nenhum. Eu passava na primeira fase, passava na segunda fase, chegava no título, o último colocado parava na frente, porque ele tinha aquele doutorado, 3 artigos publicados, 6 anos de trabalho, e sempre ultrapassavam. E fiquei 2 anos assim, eu falei, pô, mano, não tá dando certo. Vou ver outro concurso de engenheiro que tem. E foi o concurso de oficial temporário da Marinha. E que foi um certo desvio de estudo, porque o temporário da Marinha a gente tem português, que me ajudou muito desde lá do 8º período, que eu falei é geral. E eu fiz aquela coisa de formação militar naval, né, que é a outra parte do concurso. Mas aí estudei, era um concurso mais fácil, mais rápido assim de passar. Fiz 2 pós-graduações, consegui a pontuação mínima. Aí entrei. Só que quando eu entrei, eu falei, tô na Marinha, eu já vi concurso de CP100, eu não vou conseguir passar de primeira. Qual outro concurso que eu tenho? Da aeronáutica. E eu falei, pô, vamos ver como é que é a prova da aeronáutica. A prova da aeronáutica é uma prova também metade de português, então desde a faculdade dando português isso me facilitou muito. Eu acho que todos os anos, a minha menor nota na redação acho que foi 9,6 e minha menor nota em português foram 28 de 30 questões. Assim, eu nunca fui mal em português. E é uma prova que o conteúdo, ele é abordado mais... É uma prova mais fácil do que a prova da Marinha, não aborda tão específico, não tem tanto cálculo, não tem tanta conta, só que por ser mais fácil, sua margem de erro é muito menor. Então, na prova da Marinha... As notas finais são mais próximas, né? São mais próximas, são sempre altas, especialmente em engenharia mecânica, sem puxar saco para o nosso lado, né? Mas as notas em engenharia mecânica são sempre muito altas. Cara. Muito altas. Engenharia é mais fácil, né? Sejamos honestos. Os caras são mais inteligentes, você disputa com uma galera mais alto nível.
tem uma diferenciação. Você sabe disso. Você sabe que ali estão os melhores. Entendeu? A nata, né? A nata está A ali. nata Então tá você ali, né? disputa entre os melhores. Todo mundo que entra já é pré-selecionado. Pô, não fui para mecânica, o cara já vai para outra. É 5 anos, né, cara? Davi atua ali, né? Na seleção natural da coisa, né, cara? Vamos lá. Mas aí você fez... Que ano você se formou? Eu queria perguntar sobre isso, que era... Só para a gente poder contextualizar ali. Uma Formei em cronologia. 2018. E aí, quando você falou da Petrobras, foi que teve um primeiro concurso da Petrobras ali em 2018, né? Foi 2018, 18, foi ele mesmo, sim. Teve um ali que teve poucas vagas até. Acho que em engenharia mecânica foram 3 vagas. É, Abriu Petrobras foram- e Transpetro. Transpetro acho que foi mais, foram 9 Isso, vagas. Isso aí. Só lembro foi uma coisa de louco, acho que foram 5 mil inscritos, não foram? Uma parada dessa assim, só de engenharia. Tava muito tempo também sem concurso, e aí Ah. a Petrobras abriu poucas vagas, que normalmente é um concurso que abre muitas vagas, e Sim. depois abriu de novo um outro. Abriu recente, É, foram 100 e poucas 22, vagas nisso aí. 2.500 vagas aí com cada reserva. Aí daí a galera entrou, Aí foi. abriu a porteira. Mas o que eu ia perguntar é, você fez o CPCM já assim que se formou ali, em 2018 também? Já. E o da aeronáutica também, o EAEA? Pra Da aeronáutica também, Mas eu estudava mais para a Marinha e a aeronáutica eu fazia porque era uma prova. E eu fazia até para treinar português. Porque como Entendi. tinha português ali também, eu falava, é uma prova, não tenho por que não fazer. Uhum. Matéria em engenharia, por mais que na Marinha, no CP100, é uma prova específica discursiva, então tem um cunho, um teor diferente, um estudo diferente. Mas eu falava, a matéria é a mesma. É tudo engenharia mecânica, é tudo termodinâmica, é tudo motor. E falei, vai dar para estudar. E eu fazia a prova. E eu fazendo a prova da aeronáutica, a primeira vez que eu fiz a prova, eu lembro direitinho, eu fui razoavelmente mal, digamos assim, eu acho que eu fiz 80% da prova. E as 12 maiores notas teriam a redação corrigida. Eu passei em 12º. Eu fui o último a passar. Ele até falei, pai, eu vou ter redação corrigida. Ele falou, filho, mas você tirou 80% da prova, né? Não foi uma nota tão boa assim. Ainda mais em engenharia mecânica, que é mais disputado. Não dá tanta esperança para esse concurso. Eu falei, tudo bem. Mas, pô, maneiro, eu tive redação corrigida, uma etapa diferente, né? Eu fui convocado para as próximas etapas. Aí vieram as notas de redação. E uma dica que eu dou para todo mundo que começar a estudar é o seguinte, principalmente na aeronáutica, não subestima o poder da redação. Eu fui de 12º para 4º colocado. Caraca. Por causa da redação. Porque eu tirei 9,8 naquela redação e todo mundo saiu tirando 6, 5,5, 7, coisa assim. E essa diferença compensou. Eu fui de 12º para 4º. Aí eram 2 vagas, o segundo colocado desistiu e eu em 4º empataram com a terceira colocada, né? Uhum. Ela era mais velha e ela passou. Mas a redação foi o total diferencial. E eu fazia a prova de bobeira, porque eu estudava mesmo para o CP100. Esse era o que eu queria. Uhum. Aí isso aconteceu o primeiro ano, eu falei, nossa, quase que eu passei nessa prova, né? Talvez tenha sido sorte. No ano seguinte, veio o CP100, de novo, eu passei a primeira fase, passei na segunda fase, tive redação corrigida, chegou na prova de título, lá embaixo. Enquanto isso, na aeronáutica, de novo, a mesma coisa. Eu falei, pô, eu de novo fiz a prova, fiz a redação, e no final eu fiquei em 5º, e eu nem estava focado nessa prova. Eu falei, cara, se eu mudar o foco do estudo e passar agora a valorizar a aeronáutica e não a marinha, talvez eu consiga ir ainda melhor na prova. E nesse ano, eu já estava 2 anos como concurseiro, né? Não trabalhava, e eu queria ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Aí eu vi o concurso do temporário. Aí o temporário eu falei, pô, é uma prova mais fácil de estudar, um concurso mais rápido, né? Porque o concurso militar é um concurso longo, né? Ele demora quase o ano todo. E foi no ano da pandemia. E quando eu fiz o concurso, teve a prova objetiva, teve a nota, veio a pandemia e postergou a entrega de título. Quando postergou a entrega de título, eu falei, pô, eu consigo fazer o TOEFL, eu consigo publicar um artigo aqui, eu consigo correr atrás de uma pós-graduação online. Eu falei, pô, dá para eu correr atrás de ponto. Como eu tinha passado com uma nota razoavelmente boa na prova objetiva, eu falei, dá para ir atrás. Aí eu fui atrás desses pontos, consegui o ponto e entrei no concurso. Aí quando eu entrei na Marinha, eu entrei já falando, pô, hoje eu sou oficial temporário da Marinha, mas o meu foco de estudo agora já é aeronáutica. Porque eu já tinha 2 anos em que eu focava no CP100 e não estava tendo um sucesso tão grande. Em contrapartida, eu, sem focar tanto, consegui um sucesso bem legal na aeronáutica. Aí, quando eu entrei para a Marinha, foi quando eu chaveei. Irônico, né? Quando eu entrei para a Marinha, foi quando... Não quero para a Marinha, quero para a aeronáutica. Foi quando eu mudei. E aí, quando eu mudei, foram os 2 concursos que... Os 2 últimos que eu fiz, que eu passei em primeiro colocado nos 2, mas no primeiro deles foi empatado.
E aí eu fiquei fora por idade de novo. Mas a chave No- foi aí. Eu vou